Boa noite, família Oitava, graça e paz. Graça e paz a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Nós somos a família Oitava, a Oitava Igreja do Nazareno. Estamos localizados na Avenida Arimana, 852, Parque Dom Pedro II. Essa é a nossa segunda celebração, nosso segundo culto. De manhã nós tivemos um encontro de fé e agora o culto da família. Eu quero nessa noite compartilhar a palavra do Senhor com você e quero convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Daniel, capítulo de número 6. Livro de Daniel, capítulo de número 6. É um texto muito conhecido por nós, é um texto muito lido, mas hoje à noite eu quero compartilhar algo com você. Algo que o Espírito do Senhor tem nos despertado para esses últimos dias. E eu quero, juntamente com a ajuda do Espírito Santo, poder levar você ao entendimento do que nós de fato precisamos praticar na nossa vida. Você achou? Diga amém. O texto vai dizer assim, verso de número 1 de capítulo 6 do livro de Daniel. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, até o fim de tudo, para que tudo corresse bem, para que não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí, os outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser um mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Verso de número 5, então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então foram todos juntos para falar com o rei e disseram: que o rei Dário viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros e os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos façam seus pedidos somente ao Senhor, rei Dário. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus, com D minúsculo, ou qualquer outro homem que não seja o Senhor, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, o rei dê a ordem e assine a fim de que não possa ser anulada, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada. Verso de número 10. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se, orou, dando graças ao seu Deus. E ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de ouvir o som da sua voz. Dai-me, Senhor, direcionamento, e não sejam as minhas palavras, mas sejam as palavras que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Abra o ouvido do nosso entendimento. Cessa-se e cale toda voz que não seja sua, para que possamos ouvir claramente e ser, Pai, palpável
aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. No santo nome de Jesus eu oro e desde já te agradeço. Amém e amém. Será que você pode dar um amém? Glória a Deus. Para te colocar dentro de um contexto e você conseguir entender, no capítulo 1 de Daniel, o verso 1, o texto vai dizer que no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, tomou, levou todo o povo ao cativo, tirou da sua cidade, do seu estado de segurança, e agora eles são tomados reféns, estão subjugados pelo rei Nabucodonosor em Babilônia. Você conhece o texto e você já ouviu a história. Você vai entender que agora subjugados e sobre cativos e sobre domínio do rei Nabucodonosor, eles estão dominados, controlados. O texto vai dizer que além do povo ser tomado, há alguns utensílios da casa e do templo que foram levados embora. Há alguns objetos sagrados da casa do Senhor que também foi levado embora. Se você se atentar à história como pano de fundo, para que você entenda, após a morte do rei Salomão, toda Israel ela foi dividida em 2 capitais. Uma Samaria, que é o reino norte, e outra Judá, com Jerusalém. Jerusalém é capital de Judá. Há uma divisão, o povo do sul e o povo do norte. Alguns agora divididos, um para um outro lado e outro para o outro. Mas com essa divisão e o povo levado à escravidão, subjugados, do capítulo 1 ao capítulo 5, 6, vai falar que a fidelidade do rei, de Daniel e seus amigos, em relação à sua dieta espiritual. Quando eles são levados a cativo e estão sob o domínio do rei Nabucodonosor, o rei manda que lhe oferece todos os manjares que eles tinham acesso. Daniel e seus amigos escolhem não se misturarem, escolhem não provarem dos costumes e das suas alimentações, a ponto que você conhece a história, que Daniel vai chamar uma espécie de carcereiro e vai dizer assim, nos dê legumes, nos dê água, nós não queremos os manjares do rei, não queremos os vinhos. O carcereiro fica preocupado e vai dizer assim, tão certo que o rei e as pessoas vão perceber que vocês não estão se alimentando porque o semblante de vocês vão ficar diferente. Daniel faz um desafio, se assim for, nós vamos nos alimentar, mas faça como um teste. E o texto vai dizer que o semblante deles foram melhores do que aqueles que se alimentavam dos manjares. No capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, ele vai ser interpretado por Daniel, que os seus adivinhos do rei Nabucodonosor, os seus intérpretes, os seus mágicos e magos, não conseguem interpretar. Com isso, Daniel está subindo de categoria, e eu começo a pregar. Deixa eu liberar essa palavra para a sua vida. Quando eu escolho ter uma vida de disciplina espiritual, Deus começa a elevar a minha vida de patamar. E eu me vejo pregando para pessoas que já estão subindo um nível diante do céu. Tem alguém aqui hoje à noite ou não? Alguém já pegou? Eu vou repetir, talvez você não entendeu. Quando eu escolho ter disciplinas espirituais da minha vida, mesmo sendo levado a cativo, ou mesmo passando por provas, ou mesmo enfrentando circunstâncias adversas, Deus começa a elevar o nível com aqueles que têm compromisso com Ele. Você já está entendendo? Pois bem, no capítulo de número 3, tem um rei que dá a louca de fazer uma estátua e se as pessoas não adorarem, essas pessoas serão lançadas na fornalha de fogo ardente.
os companheiros de Daniel tomam uma seguinte decisão: nós não vamos nos prostrar. Escolhemos a servir somente ao Senhor. São tidos como uma segunda chance e mandam levar até o rei. E o rei vai dizer: eu ouvi que vocês escolheram e não se prostraram diante da estátua que eu criei. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Talvez vocês não tenham ouvido o som da trombeta. Talvez vocês não tenham escutado os instrumentos tocando. Um deles se levanta e diga assim: saiba bem, rei, queira Deus ou não, se Ele quiser que nós entremos na fornalha e saímos ilesos, tudo bem. Se Ele quiser que entramos na fornalha e saímos mortos, também está tudo bem. Deixa eu te dizer uma coisa: não sirvo ao Senhor pelo que Ele pode me dar, mas eu sirvo ao Senhor por aquilo que Ele é de fato na minha vida. Tem alguém aqui que está pegando? O capítulo de número 4, por orgulho do rei Nabucodonosor, Deus vai levar a ele ter um outro sonho e há uma interpretação. E por breve temporalidade, ele tem uma sanidade e ele vai viver como um animal selvagem, pastando, comendo, dormindo a céus abertos. Daniel está subindo e elevando a sua categoria pelas escolhas que ele fez, mesmo estando cativo, mesmo estando como escravo, mesmo estando sobre domínio babilônico. No capítulo 5 há um banquete de Belsazar na escrita da parede. Você deve já ter ouvido Menel, Tequim, que o rei é pesado por Deus. E há uma ordem e a interpretação de Daniel em dizer: olha, tu fosse pesado, o Senhor colocará você como medida, e essa medida você não foi bem aprovado. Daniel segue servindo, a ponto que no capítulo de número 6, sobre estar subjugado por rei Dário, há 3 reinados, há 3 reis que passam por Babilônia, na época de Nabucodonosor, do capítulo 1, que é tomado e sitiado toda a Judá e Jerusalém, levados a cativos. Depois, Nabucodonosor, subjugado pelo rei Ciro, pelos persas, sobre agora domínio do rei Ciro. E depois, agora pelo rei Dário. Daniel passa por esses 3. Rei Dário colocado como governador, ainda em posse de vida do rei Ciro, o grande. Mas agora sobre o contexto, para que a gente possa entender o que o Espírito Santo tem para nossas vidas essa noite. Quando nós lemos dizendo que Daniel está subindo de nível, Daniel está sendo elevado a um patamar, não porque homens estão colocando, mas porque Deus está se agradando das escolhas que Daniel tinha feito. Deixa eu te dizer uma coisa para você: não são os homens, não é ninguém, não há autoridade humana que vai elevar o seu nível, se Deus não estiver se agradando das escolhas que eu e você estamos fazendo. E se eu posso entender, as escolhas têm sido obedecer, ter uma vida consagrada a Deus, para que eu possa aumentar o nível com Deus. Isso vai me elevar o patamar. No capítulo 6, quando o texto narra e diz assim: o rei Dário agora constitui 120 províncias. E ao constituir essas pequenas províncias, ele precisa colocar uma espécie de prefeitos, pessoas para governar. E ele precisa levantar também 120 príncipes ou governos. Mas para controlá-los, ele precisa colocar uma espécie de governador maior. Vamos trazer para o nível de hoje uma espécie de governador do estado de São Paulo, que governa todo o estado de São Paulo e tem os seus prefeitos subjugados a rebotar e a pedir. Governo estadual, governo federal, só para você encaixar. E dentre esses 3 ministros, o texto está dizendo, Daniel está com o seu nível aumentando. Olhe para cá para você entender, eu já estou pregando.
texto vai dizer o seguinte: que isso aborrece o coração das pessoas que estão caminhando do lado de Daniel. Porque nem todo mundo que caminha do lado de quem escolheu as coisas de Deus vai se agradar, vai comemorar, vai vibrar com aquilo que Deus está elevando na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: melhor é que eu agrade a Deus do que agrade os homens. Se eu tenho Deus ao meu lado, melhor é Deus comigo do que as pessoas que escolheram e opinaram por caminhar por caminhos obscuros no mundo. O texto vai dizer que agora esses homens procuram algo que venha desabonar a vida de Daniel, que possa aqui fazer com que Daniel caia no desagrado, no desgosto. Mas o texto vai dizer que eles não acham nada, a ponto de que eles se reúnem, e a reunião deles, se eu posso entender, Daniel não está no meio deles. Porque a reunião dele, pastores, é assim, ó: nós precisamos dar um jeito de abafar o caso. Esse cara tá aparecendo demais, está voando. E tem uma coisa: o rei ama ele, o rei gosta dele. Não tem outra coisa que a gente pode acusá-lo. O cara é correto, o cara é certo, o cara anda. O que nós vamos fazer? Só tem uma forma: a gente precisa usar as leis espirituais que Daniel vive, da sua crença, da sua fé, para tentar barrá-lo, para tentá-lo fazer com que a sua moral caia. Pois é, vamos falar para o rei. E aí eles vão levar para o rei a proposta. E a proposta é: rei, é o seguinte, durante 30 dias, o senhor precisa estabelecer que ninguém venha fazer qualquer petição a outro Deus, com D minúsculo, e a outro Senhor que não fosse o Senhor. Por 30 dias não se pode invocar outro Senhor, outro Deus, uma outra fé que não seja a nossa, para que as pessoas venham se subjugá-la. E outra, o senhor precisa assinar uma ordem, o senhor precisa assinar um decreto, o senhor precisa estabelecer, além do senhor assinar, o senhor sela com o seu anel. O rei faz isso. O texto vai dizer, leia comigo, capítulo de número 6 e o verso 10. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. Deixa eu te dizer uma coisa: é normal que quando enfrentamos uma situação adversa na nossa vida, é normal que quando nós passamos por umas circunstâncias de pressão e opressão, a gente venha perder total estabilidade e equilíbrio. Por quê? Porque estamos subjugados, já estamos vivendo como cativos, que é o caso de Daniel. Já estou como escravo, estou subjugado sobre a cultura e os costumes do rei, mas eu escolho viver a vida com Deus. E agora tem uma ordem. Qual é a ordem? Que eu não posso recorrer ao meu Deus, não posso buscar ajuda de nenhuma outra pessoa que não seja o rei, e não possa usar da minha fé para falar com meu Deus. É normal que possa ser que caia a pressão, baixe a pressão. É normal que comece a dar um suador, uma sudorose. Você comece a suar e você vai perdendo o chão. Mas o texto nos mostra algo que começa a revelar, e eu quero ministrar aqui comigo e com você. O texto vai dizer que após saber desta ordem assinada, Daniel volta para casa. Casa aqui, nesse cenário, no nosso tempo, vai falar sobre segurança, lugar de segurança, lugar de estabilidade, lugar aonde eu devo ficar os meus pés e não sair dela. Deixa eu te dizer uma coisa: quando eu sofro pressões, quando eu sofro perseguições, quando eu sofro agressões verbais, quando eu sofro calúnias de todos os lugares que eu não posso me afastar, é da casa de Deus. E a palavra de ordem para mim e para você hoje à noite:
volte para casa, do lugar da onde jamais você deve sair, que é o lugar de sua segurança. E tudo mais que acontece é quando começamos a passar por problemas, por luta, por depressão. O que nós mais queremos fazer é sumir da igreja, é sumir dos lugares, é desaparecer. Ao menor sinal de luta e de perseguição ou de provação, o que a gente quer fazer? Cavar um buraco, enfiar a cabeça, se esconder. E não quero falar com ninguém. Qual é a lição que eu aprendo? Daniel sabe que o lugar de segurança dele é casa. Mesmo ele estando subjugado, mesmo ele estando em lugar estranho, ele sabe que ele precisa voltar para o lugar de segurança. Ei, meu irmão, a sua estabilidade, a sua segurança não está no seu ministério, não está em placa de igreja, não está em denominação, está em você continuar nos pés do Senhor. Volte para o lugar que você nunca deveria ter saído, que é a presença de Deus. Volte para casa. Primeiro sinal dele, ele volta para casa. Casa é segurança, casa é lugar de estabilidade. Quando eu passo um perrengue, quando o dia não é legal, tudo que eu quero é voltar para o lado da minha, para os braços da minha família, para o meu lar, para a minha casa. Lugar de segurança, lugar aonde eu tenho abrigo, apoio. E deixa eu falar uma coisa para você, dá uma olhada para a sua esquerda e para a sua direita. Olha aí, ei, meu irmão, essas pessoas são sua segurança, são as pessoas que estão do seu lado para falar com Deus, com você e você com ela. Volte para o lugar que você jamais deve sair. Eu tenho dito direto e reto e vou continuar falando: quem sai da igreja por causa de homens, nunca entrou nela por causa de Jesus Cristo. Daniel volta para casa, e o texto vai dizer que no andar de cima havia um quarto. Deixa eu falar uma coisa para você. Você lembra que na introdução eu dizia que Deus está querendo elevar o nível? Daniel não só volta para casa, mas ele resolve subir para o andar de cima. Você está entendendo ou não? O andar de cima não é para todos. O andar de cima é para aqueles que escolheram voltar para casa. O andar de cima é o lugar da intimidade e da comunhão. O andar de cima fala sobre sair do raso e começar a viver uma vida de coisas que são de cima. Sabe por que num menor sinal de problemas a gente fica desesperado? É porque a gente está apegado às coisas terrenas. E o livro de Colossenses vai dizer: eleva os seus olhos para as coisas que são de cima. Deus está nessa noite nos convidando para subir para o andar de cima, porque no andar de cima tem coisas maravilhosas. No andar de cima tem aquilo que a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Está na hora de você sair do andar de baixo e começar a viver no andar de cima. No andar de cima tem revelação, no andar de cima tem transformação, no andar de cima tem santificação, no andar de cima tem renúncia, no andar de cima tem presença do Espírito de Deus. Mas nem todo mundo quer andar no andar de cima. Por quê? Porque no andar de cima dá trabalho. Por quê? Porque no andar de cima fala de renúncias. E eu preciso renunciar, e é difícil renunciar aos egos, é difícil renunciar aos desejos carnais, é difícil caminhar, é difícil a gente ver pessoas caminhando para um lado e a gente caminhando para o outro. Aí, meu irmão, você lembra daquela história que nós não somos todo mundo? O nosso reino não é desta terra. Nós somos chamados para viver no andar de cima. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que opera milagres. Por que nós não temos visto? Por que nós não temos percebido? É porque nós estamos preocupados com o andar de baixo. Larga o andar de baixo e sobe o nível da sua intimidade com Deus.
Vai para o andar de cima. Deus está esperando no andar de cima. Porque é no andar de cima que Ele te revela. É no andar de cima que Ele derrama unção. É no andar de cima que Ele te reveste. É no andar de cima que a depressão não te vence. É no andar de cima que Satanás não toca em você e na sua família. É no andar de cima. Escolha as coisas de cima. E no andar de cima diz que tem um quarto. Quarto fala sobre o quê? Intimidade. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de os joelhos. Vem. Me ajuda aí, gente. Sinta a glória de Deus. Ora, sinta a glória do Pai. Tem um quarto te esperando. Faz tempo que você não entra nesse quarto. Pastor, eu até dobro o joelho para orar. Eu até tento. Eu me rastejo. Quem que não se rasteja? Tem um quarto, irmão. Você lembra de Mateus capítulo 6? Quando orardes, entra no teu quarto. Não tem nada mais importante do que o quarto. O quarto é intimidade. Se nós formos falar de casais, a pastora Luciana daqui vai entender. Quando tem um culto de casais, o quarto fala de intimidade do casal. Na história da Bíblia, a igreja é a... E o Senhor é o... Intimidade. Quem está pegando essa visão? Intimidade do casal. Cântares de Salomão. Quando o noivo chega a Sulamita e diz: quão formosa és, quão linda, quão maravilhosa. Faz tempo que você não está ouvindo a voz, é porque você não está mais dentro do quarto. E o ambiente do quarto é o ambiente que você encontra o noivo. Você está indo a ambientes que não é o quarto. Você está indo em um monte de lugar, batendo cabeça. Você está indo de igreja a igreja. Você está buscando revelação de revelação em tudo quanto é lugar, menos no quarto. E o noivo está no quarto, esperando por você e por mim. Mas a gente não quer ir para o quarto. Quinta-feira, eu até falei para a Michele, quinta-feira eu desci para orar. Semana de oxigênio, tem um relógio de oração dos obreiros. Eu desci para orar, deu uma hipo, comecei a passar mal. Aí eu falei assim: Senhor, só pode ser o quê? Quando eu olhei no relógio, falei: é a minha hora de oração. Eu desci para orar e comecei a orar. E fazia tempo que eu não ficava 1 hora direto de joelho, sem parar. Porque às vezes começa a doer o joelho, e aí o que você faz? Você levanta e começa a orar andando. E aí, quando eu levantei, que eu dei por... não dormi. Mandei foto para todo mundo, estou orando por você, estou orando por você, estou orando por você, estou orando por você, estou orando por essa casa, estou orando. Quando eu levantei, eu senti uma dor enorme no joelho. Quando eu olhei, estava uma bola, que eu dei uma engordada. Estava uma bola desse jeito. Eu falei: Jesus, eu preciso aguentar mais de 1 hora de joelho. Deus está nos esperando no quarto. Sabe por que você não está tendo mais revelações? Sabe por que você não está conseguindo mais sonhar? É porque você está entrando em tudo que é ambiente, tudo que é confusão, menos no quarto. E está na hora de você voltar para o andar de cima e entrar no quarto para falar com Deus. Eu preciso correr. O texto vai dizer que quando ele entra no quarto, tem janelas que davam voltadas para Jerusalém. Quando a gente lê esse texto, eu preciso só te colocar na... Essas janelas, quando elas falam que elas estão voltadas para Jerusalém, Jerusalém é de onde eles foram tomados. Só que em Jerusalém tem o quê? Um templo. Um templo de que quando Deus dá a visão para Davi, diz: não, vai ser você que vai construir, será o seu filho. E quando Deus fala com Salomão, diz assim: Salomão, eu vou vir todos os dias. Todos os dias eu vou me apresentar no meio do povo. Vou falar com o povo. Vou me alimentar com o povo. Vou direcionar com o povo. Eu habitarei, estarei. E o texto vai dizer que tem janelas no quarto voltada para Jerusalém. Só que se você começar a ler, vai dizer que as janelas elas estavam fechadas.
Por quê? Porque o texto vai dizer: Daniel abriu as janelas. Ei, meu irmão, para Deus começar a responder suas orações, andar de cima, quarto, e começa a mover as janelas da sua vida. Janelas aqui vão falar de coisas que nós precisamos renunciar. Sabe por que Deus não tem te revelado mais coisas? É porque a janela espiritual da tua vida está fechada. Você abre tudo, menos a Bíblia. Você assiste tudo, você olha tudo, menos um tempo de devocional. Nós fazemos de tudo, menos abrir as janelas que dão acesso para Jerusalém. Jerusalém era a referência que Daniel tinha como lugar de habitação da sua cultura, dos seus conhecimentos, da sua vida espiritual. E ele entendia que lá em Jerusalém tinha uma promessa que Deus fez para o rei Salomão, dizendo: eu habitarei e estarei aqui sempre que o povo precisar de mim. Eu caminharei no meio do povo, o povo falará comigo e eu falarei com eles. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo bem claro para mim e para você: abra as janelas para que eu possa te revelar coisas grandes e firmes que ainda não te foram reveladas. Comece a ter uma vida de disciplina espiritual. Comece a ler, comece a buscar, santificar. A gente quer ter vitória, mas a gente não quer passar pelo processo da vitória. Tinha um louvor do Márcio Nascimento: quer vitória, vai chorando, geme e chora. Vocês são velhos que nem eu. Quer vitória, vai chorando, geme. Levante a mão, é seu. Daniel resolve abrir as janelas. Agora as janelas estão abertas. E Daniel, com as janelas abertas, mesmo tendo subido para o lugar de cima, olha o que diz o texto: ajoelhou e orou. Tem dois processos. Primeiro, ajoelhou. Mesmo que Deus te coloque no andar de cima, entenda que no andar de cima te faz mais humilde do que você precisa ser. Não é porque você está começando a viver coisas no andar de cima que você vai desprezar quem ainda está no andar de baixo, que você ainda vai descartar quem está no andar de baixo. Por isso que o processo é: eu entendo quem me elevou o meu patamar e me chamou para o andar de cima, e eu entendo que eu ainda preciso ter uma vida de humildade. E quando fala sobre ajoelhar, fala sobre rendição. E eu escolho me render ao meu Senhor. Ei, meu irmão, Deus está dizendo: você quer ter vitória? Você quer ter uma vida mudada e transformada? Comece a se prostrar diante de mim e não diante dos homens. Quando Deus elevar o nível, e eu estou pregando para pessoas que Deus vai mudar o nível. Ah, não, eu vou pregar só para quem disse aleluia. Deus está começando a elevar o nível daqueles que estão entendendo que Ele está nos aguardando no andar de cima, que Ele está nos aguardando no quarto, e que Ele está dizendo: abra as janelas da tua vida para que eu continue me revelando para você. Aí Daniel vai fazer o quê? Ajoelhou e orou. Semana atrás foi semana de oxigênio. E pensa uma coisa tão dura, irmão. É às vezes você chegar aqui e a gente olhar para os rostinhos e a gente não ver você aqui orando com a gente. Eu entendo que é difícil para você. Eu muitas vezes saio correndo de ônibus. Estamos com um carro só e o carro eu deixo com as meninas. E eu venho no ônibus. Mas quando é dia de oração e dia de culto, eu olho para o meu diretor e ele nem me fala, né? Ele já sei. Você tem seu compromisso, vai lá, e eu venho. Quando ele precisa de todos os conteúdos dias, eu estou lá. Mas quando eu tenho os meus compromissos com o Senhor, eu estou aqui. E não é só quando eu não estou. Ontem tivemos uma reunião, Santa Ceia, de oficiais, de líderes, pessoas que servem no ministério, pessoas que atribuem. E às vezes a gente, com privilégio, com nossos pastores aqui, servindo. Tempo de oração. E aonde você estava? Você que serve no ministério, aprenda a lição.
ajoelhou e orou. A gente fala com todo mundo, menos com Deus. Deixa eu só ressaltar uma coisa que eu tenho falado na semana do oxigênio. Escute isso. Todos nós vamos morar no céu, sim ou não? Amém ou não amém? Olha, ei, se você vai morar no céu, deixa eu te dizer, o céu é como um condomínio. E ele tem um síndico. Só que se você não falar com ele, se você não seguir as regras dele, não tem como você entrar lá. O céu tem um síndico. E você precisa se relacionar com ele. Vida de oração, de santificação, vida de comunhão. Eu estou avançando para terminar. E o texto vai dizer que ajoelhou, orou. E olha essa revelação. Dando graças ao seu Deus. Qual é o cenário de Daniel, irmão? O cenário de Daniel é: você não pode invocar outro Senhor. Você não pode buscar outro Deus. Você não pode falar com outra autoridade que não seja o rei Dário. Eu estou pulando um monte de coisa aqui porque não dá. O cenário é de desespero, de confronto, de perseguição, e ele pode morrer. Por quê? Porque ele não vai deixar de fazer aquilo que é o estilo de vida dele. Você já abandonou o estilo de vida que o céu tem como regime para nós? E Deus está dizendo, está na hora de você voltar para o regime do céu. E quando estou falando de regime, eu não estou falando disso, eu estou te falando do regime do reino, da cultura do reino dos céus, a cultura do ponta cabeça. Ei, o texto vai dizer que agora Daniel, ele agradece a Deus. Ei, meu irmão, a gente começa a passar por uma lutinha, por uma perseguição, por uma prova, e tudo que a gente vai fazer é menos agradecer a Deus. A primeira coisa que a gente tem que fazer é reclamar, murmurar, sair falando por aí coisas que não agradam ao Senhor. E Daniel dá um tapa na nossa cara dizendo: eu te agradeço. Pelo que, Daniel? Pelas enfermidades. Pelo que, Daniel? Pela perseguição. Pelo que, Daniel? Pelas calúnias contra a minha vida. Pelo que, Daniel? Não me importa, mas eu continuarei servindo ao meu Deus. Está na hora de você começar a agradecer mais. Mesmo quando vierem diagnósticos desfavoráveis, agradeça. Mesmo quando as portas se fecharem, agradeça. Mesmo quando as doenças e as enfermidades vierem, agradeça. Mesmo quando ainda a figueira não floresça, não dê fruto na videira, mesmo que ainda os bois, os animais não produzam, agradeça. Está na hora de você agradecer. E aí eu estou partindo para o encerramento. O texto vai dizer que Daniel, ele vai fazer o que era estilo de vida. E ele vai orar a Deus. Agora, ele volta para o lugar de segurança, que é a casa. Está no andar de cima. Está no quarto. Janelas agora estão abertas. E agora Daniel, com as janelas abertas, se ajoelha diante daquele que de fato é o seu Senhor. E ele continua no seu estilo falando com Deus. O texto vai dizer que os seus inimigos, seus adversários, vão sondar Daniel. E eles vão pegar Daniel fazendo o quê? Descumprindo o mandamento da lei do rei. Eles vão levar até o rei. O texto vai dizer, depois você chega na sua casa e lê com calma, que o rei Dário, muito triste, manda chamar Daniel. O rei Dário ainda tem eu grifei aqui, que em um dos momentos, quando o rei Dário sabe dessa situação, no verso 14, vai dizer assim, escute isso, no verso 14, ao ouvir que Daniel tinha descumprido a ordem, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel, tentou ainda livrar a pele de Daniel, e o texto vai dizer, até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvar Daniel. Mas o texto vai dizer que os inimigos de Daniel foram falar novamente com o rei. Não importa as inúmeras tentativas contra a tua vida, fica tranquilo. Quem resolveu andar e viver no andar de cima, tem o favor dos homens da terra, mas ainda continua tendo o favor daquele que governa o céu. Eu vou repetir que talvez você não entendeu. Mesmo que ainda tenham pessoas que se usem ao seu favor, o céu ainda está todo ao meu e ao seu
favor. O texto vai dizer que Daniel é levado e jogado para a cova dos leões. Está lançado na cova dos leões. O rei, ao ver lançado, cumprir a ordem, ele volta para o palácio. O texto vai dizer que o rei não dorme, não come, passa a noite inteira acordada. E aqui eu estou encerrando. Quando no capítulo 6 e o verso 19, se você puder acompanhar, vai dizer assim: de manhã cedinho, ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. E ali, com a voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, com tanta dedicação, conseguiu salvá-los dos leões? O verso 21, Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. Quando não é encontrado em mim e em você nada que possa nos fazer sermos julgados de maneira inconsistente, Deus já liberou provisão e proteção, e nenhum dano chegará contra a tua vida, assim como não aconteceu com Daniel. Deus preservou intacta a vida do Daniel, e eu quero liberar essa palavra para você. Quando você escolhe andar e viver no andar de cima, as janelas se abrem para você, e janelas abertas fala sobre provisão, sobre proteção e sobre socorro de Deus. Tem socorro de Deus para a tua vida, tem socorro de Deus para a tua casa, tem socorro de Deus para a tua família. Quando você escolhe, quando você decide andar no andar de cima. De manhã o nosso pastor, reverendo Santo, ministrava falando sobre uma conduta de vida com o Espírito Santo, sobre ter de fato uma comunhão com o Espírito Santo. E ter comunhão, falar do Espírito Santo é mais do que teoria, é vida, é viver. E a nossa vida fala muito mais do que as palavras proferidas. As pessoas olham para mim e para você, e de fato elas conseguem perceber se temos uma vida de disciplinas espirituais. Por quê? Porque a nossa vida grita, a nossa casa, a nossa família grita. Eu louvo a Deus que quando a gente chega para a oração, para o culto, há hábitos nossos, pastores. A primeira coisa que a gente faz é dobrar o joelho. Quando dá tempo, quando não pega a gente na porta. Tem hora que a gente não consegue entrar aqui. Mas não é o hábito só aqui, a gente faz isso na nossa casa. E a primeira coisa quando a gente dobra o joelho: ah, meu irmão, não tem riqueza melhor do que eu olhar para o lado esquerdo quando eu já estou me levantando e vejo a minha filha, a nossa filha, de joelho. São hábitos, são costumes. A Gabriele já sabe que quando ela passa por alguns perrengues na vida dela, ela precisa subir para o quarto. Ei, a sua família precisa voltar a enxergar você andando no andar de cima. Eu estou encerrando, se você puder, coloque-se de pé. O texto vai dizer: ei, isso aqui é profético para a sua vida. No verso de número 23, e eu quero, como ato profético, ir liberando isso sobre a sua vida. O verso 23, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, para mim. O verso 23 vai dizer, escute isso é revelador para nós. Se você não pegar para você, eu já peguei para mim. Porque essa palavra eu ministrava no café da manhã junto com a Michele. Quando nós estávamos passando diante do luto que a gente tem enfrentado, passando pelas circunstâncias que nós temos enfrentado, e entregando inclusive um dos relatórios pastorais que a gente sempre entrega para o nosso pastor. Eu coloquei: nos ajude em oração, porque nós estamos passando por uma dor, e essa dor é indiscutível. E eu dizia no nosso café, no nosso devocional, e eu dizia para a Michele, para a nossa família, para os familiares reunidos, eu dizia assim: a nossa escolha precisa ser andar no andar de cima. Porque quando a gente anda no andar de cima, o verso 23 vai dizer assim: o rei muito alegre
mandou que tirasse Daniel da cova. Se você puder, levante uma das suas mãos. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Há uma ordem hoje à noite para te tirar dessa cova que você está passando. Alguém já pegou e isso é profético para a sua vida. Eu não sei qual é a cova que você está afundado, mas hoje à noite há uma ordem do rei. O rei está mandando dizer: tragam Daniel e tire Daniel da cova. É semana que você sairá da cova que você está enfrentando. Eu não sei se é familiar, eu não sei se é sentimental, eu não sei se é espiritual, mas fique tranquilo, escolha viver no andar de cima, porque a ordem é: saia das covas, saia do buraco, saia da profundidade que te colocaram, porque tem lugar alto te esperando. Oh, xerecandarabassúria. Aí ele vai dizer: tiraram Daniel. Não havia acontecido nada com ele, porque ele havia confiado em Deus. Ei, meu irmão, essa situação que você está enfrentando não vai deixar lesão nenhuma sobre você, não vai deixar marca nenhuma sobre você. A sua mente não terá gatilho para depressão, a sua mente não terá gatilho para você viver no fundo do poço, porque a ordem é: saia da profundidade que te colocaram e caminhe nos andares do céu. O texto vai dizer, no verso 24, que o rei logo em seguida manda que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel. E todos eles, junto com as mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo que chegassem ao fundo, os leões... Ei, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de ordem é: aonde estão os teus inimigos? Fique tranquilo, Deus vai dar um fim nessa situação, e eles vão ter que reconhecer que de fato é o Senhor da sua vida, e os seus inimigos desaparecerão. Toda injúria, toda calúnia, toda perjúria será colocada por terra, toda mentira falada ao teu respeito, fique tranquilo, Deus apagará da tua história, assim como apagou os seus pecados. E aí o texto vai dizer, irmão, isso aqui é profético. Oh, Rabachorecandarabassúria. Verso de número 25. Meu irmão. Então o rei Dário escreveu uma carta para todos das nações, raças e línguas do mundo. E a carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do reino respeitem e honrem o Deus de Daniel. Adora, pois Ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído e o seu poder nunca terá fim. Verso de número 27. Ele socorre e salva no céu e na terra, e Ele faz milagre. Deixa eu te dizer, Deus está escrevendo uma carta ao seu favor e dizendo: respeite, 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 porque eu sou o seu Senhor. Deus está levantando um decreto contra a sua vida e dizendo: respeita, eu sou o Deus da casa do meu filho. Ei, se você puder, coloque a mão no seu peito e diga assim: respeita, o Senhor é o Deus da minha casa. Respeita, o Senhor é o Deus da minha família. É Ele que me salva, é Ele que me cura, é Ele que me defende. Fique tranquilo, Deus está escrevendo uma história ao teu favor. Verso 27, Ele socorre, Ele salva, e Ele ainda é que faz milagres. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu encerro. O verso de número 28 diz que Daniel continuou a ser uma autoridade no governo do rei Dário, e depois durante o reinado de Ciro e da Pérsia. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém vai te tirar do lugar que está estabelecido para a sua vida. Apenas volte para casa,
Volte para o lugar da segurança. Não abandone, não saia. Continue firme. Suba para o andar de cima. O andar de cima nem todo mundo quer. E continua com os joelhos dobrados no quarto. Fecha sua cabeça, curva sua cabeça. Pai, nós oramos. E eu declaro essa palavra sobre a nossa vida. Que de fato essa semana será uma semana de janelas abertas para nós. Janelas abertas na nossa casa. Janelas abertas na nossa família. Há revelações do céu para nós. Há revelações do céu para nós. E nós viveremos o melhor do Senhor para a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Você que recebe essa palavra, aplauda ao Senhor. Glorifique a Ele. Aleluia. Toma o teu assento por alguns minutos. Nós neste momento vamos cear. Eu gostaria de chamar os obreiros até o altar, para que juntos possamos cear. O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como narrou Marcos, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 15, o texto sagrado diz o seguinte: Marcos 2, 15 a 17. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e dos publicanos, perguntavam aos discípulos dele, de Jesus: por que ele come e bebe com publicanos e com pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus deu a resposta. Não foram os apóstolos que responderam, mas foi o próprio Jesus. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim sim chamar pecadores. E nesta noite é noite de ceia, é noite de mesa. E eu gostaria de te levar a pensar: quem pode estar na mesa de Jesus? Neste texto nos é dito que os que estavam na mesa com Jesus eram os pecadores e os escribas dos fariseus, pessoas à margem da sociedade, pessoas que não tinham crédito nenhum. E no entendimento de muitos, Jesus deveria estar à mesa somente com os selecionados, apenas com aqueles que eram santos. Não, a mesa de Jesus é acessível a mim e a você, que da mesma maneira, pecadores, que dependemos da graça de Cristo para nos livrar das nossas desgraças. A graça dele nos alcança e nos chama à mesa. E na mesa, assentados, nós somos iguais. De baixo, ninguém vê, só para cima. E para cima, nós somos iguais. Todos nós. E nesta noite, é uma noite de mesa. É uma noite da mesa de Jesus. É uma noite de mesa para a 8ª igreja do Nazaré. É uma noite de ceia. É uma noite onde nós precisamos refletir dentro do nosso coração. Quais são os nossos pecados? Quais são as nossas falhas? O que tem nos distanciado da mesa?
o que tem nos distanciado de Cristo. É uma noite de pedir perdão, pedir e receber perdão. Então, assentado como você se encontra, eu gostaria de pedir que você fizesse um momento de exame de consciência, olhasse para dentro do seu coração, pensando neste texto, pensando nesta visão onde Jesus estava assentado à mesa com pecadores, com pessoas improváveis, mas eram estas que tiveram o privilégio de ter o encontro com o Senhor. Foram elas. Não foram os maiorais, não foram os escribas, não foram os sacerdotes, mas foram os improváveis, os doentes, os pecadores que tiveram uma mesa com o Senhor. Ah, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, aquilo que nos distancia do Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos pensamentos que vagueiam, que vão para longe, meu Pai, que imaginam, nossos pensamentos que conjecturam consigo mesmo. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados, as nossas atitudes, a nossa leviandade nas palavras, nos olhos, nos ouvidos. Perdoa, meu Pai, nós suplicamos a Ti teu perdão, porque queremos logo mais, ó Pai, partilhar desta mesa com o Senhor, e nós agradecemos ao Teu Espírito Santo, que convence do pecado. Nós louvamos ao Teu Espírito Santo, que está aqui, convencendo, mostrando, suscitando ao coração, e trazendo paz e perdão, no nome de Jesus. Amém. Fique de pé. Os obreiros podem distribuir os elementos. E enquanto os obreiros distribuem os elementos, você recebe o corpo e o sangue de Cristo, partido e derramado na cruz do Calvário, por mim e por você. A graça que me livrou da minha desgraça, a graça salvadora e libertadora que me alcançou e que me ensina a viver neste mundo como um homem, como uma mulher fiel em Jesus. Aleluia. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a paz tira a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Tua irresistível graça me
Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atira a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Há alguém que não pegou os elementos para a ceia? Alguém? Todos pegaram? Amém. Com os elementos em mãos nós vamos orar e consagrar ao Senhor esses elementos. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, eis um pedaço de pão asmo e um copo de suco de uva em nossas mãos, símbolos do corpo e do sangue derramado e partido no Calvário para a nossa libertação. Ó Deus, que o Senhor santifique esses elementos e que eles sejam verdadeira comida e verdadeira bebida para todos nós que somos chamados a estar à mesa do Senhor. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na noite que estava para ser traído, Ele estava na mesa com os discípulos e Ele tomou o pão, Ele partiu o pão e entregou aos seus amigos dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós para o perdão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Podemos comer sendo agradecidos a Deus. Semelhante modo, ao encerrar a ceia, o Senhor Jesus tomou o cálice em suas mãos e Ele deu graças aos céus, e após dar graças aos céus, Ele entregou aos seus amigos e disse: este cálice é o cálice do meu sangue, o sangue de uma nova e de uma eterna aliança que eu faço convosco hoje e para todo sempre. O sangue da nova e da eterna aliança que eu vou derramar por vocês, para que vocês tenham vida e possam ter ela em abundância. Fazei isto em memória de mim. Podemos tomar sendo agradecidos a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este momento de mesa,
Ó Deus, bem verdade é que muitos tentam perguntar: por que Ele está na mesa? Por que Ele está na mesa? E a resposta do céu é: eu vim para aqueles que estão enfermos, eu vim para aqueles que estão doentes, eu não vim para os sãos. Nesta noite, a mensagem que o Espírito Santo sela no teu coração é: receba cura, vitória, restauração, através deste momento de mesa, de comunhão, deste momento de fraternidade, em nome de Jesus. Meu Deus, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, preserva a fé dos meus irmãos, livra-os de todo laço, de toda armadilha, de toda sordidez de Satanás, de toda armadilha do mundo. Livra eles de toda perversidade da carne, livra eles, guarda eles, em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém e amém. Glória a Deus, que o Senhor possa guardar a tua semana, que você possa ter uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que você possa ter uma semana de andar de cima, em nome de Jesus. E no andar de cima, não se esqueça, abra a janela e ore e diga: Senhor, a vitória vai vir, o escape vai vir, a cura vai vir, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça salvadora e libertadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco, não apenas hoje, mas para todo sempre. E você que crê e recebe, diga amém. Aplauda o Senhor, glorifica Ele. Boa semana em nome de Jesus.